E se eu te dissesse que a sociedade controla você mais do que você imagina? Você acha que pensa por conta própria? Durkheim discordaria. Por que seguimos regras que ninguém escreveu, mas todos obedecem? Hoje, vamos mergulhar em um momento decisivo para as ciências sociais. Pense nesta frase. A sociologia nasce quando passamos a tratar os fatos sociais como coisas. É exatamente essa ideia revolucionária que vamos explorar ao falar sobre o surgimento da sociologia como ciência nas mãos de um de seus maiores pensadores, Émile Durkheim. Para entender por que essa frase é tão importante, precisamos voltar para a Europa do século XIX. Imagine um continente em plena transformação. A Revolução Industrial estava mudando tudo. Cidades crescendo desordenadamente, novas classes sociais surgindo, e as antigas instituições, como a família e a religião, entrando em crise. O mundo estava caótico e complexo. Filósofos e pensadores tentavam entender essa nova realidade, mas faltava algo. Um método científico para analisar a sociedade. Era preciso ir além da simples opinião. É nesse cenário que surge Émile Durkheim. Nascido na França em 1858, ele não foi apenas um grande teórico, mas um verdadeiro arquiteto da sociologia. Durkheim lutou para que a sociologia fosse reconhecida como uma disciplina acadêmica autônoma, distinta da filosofia e da psicologia. Seu esforço foi tão grande que ele fundou a primeira revista de sociologia e ocupou a primeira cátedra universitária dedicada a essa ciência na França. Ele queria dar à sociologia um objeto de estudo e um método próprios. E ele faz isso de forma brilhante em sua obra de 1895, As Regras do Método Sociológico. Nela, Durkheim define o que a sociologia deve estudar, os fatos sociais. Mas o que é um fato social? Segundo ele, são maneiras de agir, pensar e sentir que existem fora das consciências individuais. Eles possuem 3 características principais. Primeiro, a exterioridade. Os fatos sociais já existem quando nascemos, como a língua que falamos ou as leis do nosso país. Segundo, a coercitividade. Eles exercem uma força sobre nós, nos pressionando a agir de certas maneiras. Se você desobedece uma lei, por exemplo, sofre uma sanção. E terceiro, a generalidade. Eles são comuns à maioria dos membros de uma sociedade. A grande sacada de Durkheim foi dizer que devemos tratar os fatos sociais como coisas. O que isso significa? Significa que o sociólogo precisa se afastar de suas opiniões pessoais, de seus preconceitos, do senso comum e analisar a sociedade com a mesma objetividade que um biólogo analisa uma célula. A sociedade tem suas próprias regras, sua própria lógica, e o papel do cientista é descobrir essas regras, e não simplesmente dar sua opinião sobre elas. Essa busca pela objetividade é o que separa a análise sociológica de uma conversa de bar. É exatamente por isso que dizemos que Durkheim funda a sociologia científica. Ele promove uma ruptura com a antiga filosofia social, que era muito especulativa, e estabelece um método rigoroso. A partir dele, a sociologia ganha um estatuto de ciência, com um objeto claro, os fatos sociais, e um método para investigá-los. Sua influência é tão gigantesca que até hoje os sociólogos dialogam com suas ideias, seja para concordar ou para criticar. Ele consolidou as bases sobre as quais a disciplina se desenvolveria. Para resumir nossa aula de hoje, Durkheim viveu em um período de crise e viu a necessidade de uma ciência para entender a sociedade. Em As Regras do Método Sociológico, ele nos deu o conceito de fato social e a orientação fundamental de tratar esses fatos como coisas, buscando a máxima objetividade. Com isso, ele não apenas refletiu sobre a sociedade, ele nos deu um método para estudá-la cientificamente, transformando a sociologia para sempre. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreenderem a importância desse grande autor. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!